Ó, vamos pular para a próxima sessão, que é uma sessão que a gente vai comentar o que a gente leva em conta antes de usar. Ou seja, vamos pensar que a gente vai fazer uma trip ou uma cerimônia, como vocês preferirem chamar, mas o que cada um de nós leva em conta para fazer uma boa, para ter uma boa experiência tomando uma substância dessas. Uhum. E aí, sei lá, tem alguns conselhos que são mais ou menos unânimes. Então, vou começar falando desses conselhos, vou falar o tema e passar a palavra para vocês falarem como vocês entendem esses conceitos. E aí depois, sei lá, se eu tiver deixado passar alguma coisa, daí a gente complementa, beleza? Uhum. Beleza. Então, começar falando daquele que na gringa o pessoal chama de set and settings, e eu não soube pensar numa tradução boa, que é basicamente, sei lá, o conforto do seu ambiente e quão bem resolvido você tá no momento, assim. Uhum. Tá, concordam 100% com isso, beleza. Sim, sim, Ah, total. eu pensei que o BTC ia falar. Em relação a set and setting, eu acho que, cara, é fundamental a gente estar conversando sobre isso. E às vezes, não que seja um guia, né, nem nada do tipo, mas qualquer pessoa que não teve alguma experiência ou que já teve, e quer ter uma experiência assim mais, entre aspas, guiada, ele tem que estar percebendo que qualquer droga psicodélica, o cogumelo, assim, ele te deixa mais sensível às coisas. Então, assim, você fica com a visão mais aguçada, você fica com o tato mais aguçado, você fica com a sua percepção absolutamente mais aguçada. Então, se você está num ambiente que te deixa desconfortável, que te deixa, às vezes, meio, assim, como que eu posso falar? Meio que de canto, não sei, que te deixa meio constrangido, cara, vai ser uma experiência ruim, não tem como isso dar certo, entendeu? Então, assim, eu digo por mim, né? Quando às vezes eu quero usar algum psicodélico, ou cogumelo, qualquer coisa assim, eu gosto de estar ou sozinho, ou então com algum amigo, com alguém que eu conheça e que eu confie, né? Uhum. Então, eu não gosto, por exemplo, às vezes de usar para ir num festival, de usar para ir num lugar público, de usar para às vezes conversar com outras pessoas que estão bebendo, com outras pessoas que estão fazendo qualquer outra coisa, entendeu? Uhum. Eu sou bem introspectivo, assim, de forma geral, e quando eu uso algum psicodélico, alguma coisa assim, eu fico mais ainda. Então, assim, às vezes tem coisa acontecendo ao seu redor que não aconteceu nem com você, mas que você se sensibilizou com aquilo, entende? Então, você vira uma antena parabólica ali, cara. Então, você não pode estar, sei lá, usando em qualquer lugar, usando em qualquer situação. Lógico, você não vai morrer e tal, mas, assim, eu acho que é importante para você ter uma boa experiência, para você ter algo assim, mais ou menos construtivo, você tá ali selecionando um ambiente, selecionando o horário, selecionando também o seu estado mental, porque às vezes você está num ambiente bacana, às vezes você tem ali o tempo todo do mundo disponível, mas você está se sentindo mal, às vezes você está brigado com alguém, às vezes você tem algum problema com a sua família, não sei, cara, essas coisas são muito particulares. Então, assim, você tem que estar num bom momento, você tem que estar se sentindo bem, entendeu? Uhum. E a gente volta naquele ponto inicial de que, cara, você não vai encontrar. Lógico, você pode ter alguns insights, assim, mas se você está num momento complicado, se você está passando por alguma dificuldade e tal, você não vai encontrar resposta, entendeu? Então, selecionar um ambiente, selecionar as suas companhias, selecionar ali o dia, essas coisas são fundamentais. E natureza também, né? Natureza é um negócio que combina muito bem com cogumelo. Então, às vezes você vai na praia, uma cachoeira, um negócio assim, pode casar muito bem, né? Concordo totalmente. Agora, só uma coisa assim, uma coisa extra para adicionar aí a essa lista que a gente está fazendo, né, de talvez de recomendações, não para os outros, mas assim para nós mesmos, né, coisas que nós temos em conta. Mas uma coisa que eu acho importante assim é pensar, por exemplo, uma pessoa que está tomando pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, sozinha não é uma boa ideia, entendeu? Então, por exemplo, a natureza, eu acho ótimo
eu pessoalmente adoro praia, cachoeira, tomar um cogumelo assim. Mas se é uma pessoa que tem pouca experiência, né, então dose baixa para começar e ter alguém ali que está cuidando dela, ou não necessariamente assim cuidando 100%, mas pelo menos tá olhando ali, entendeu? Sei lá, imagina que você tomou alguma coisa, você, sei lá, cai e se machuca, entendeu? Alguma coisa assim. Então, ou você também uma pessoa que não está acostumada, né, está tomando pelas primeiras vezes, ela talvez não sabe como ela vai reagir, talvez ela chegue num momento difícil, fica com alguma paranoia, alguma coisa. Então, ter alguém ali que está mais ou menos, né, velando pela tua segurança, né, vendo que você está fisicamente bem, que talvez coisas, às vezes assim, é uma coisa boba, mas por exemplo, né, você, dependendo de como você reage à substância, pode ser que você chegue num momento assim, você, sei lá, tá deitado em algum lugar e tá com muita sede, muita sede, e simplesmente não consegue levantar, porque, sei lá, você tá dentro dos teus pensamentos lá, tá numa viagem e tal, e você tá, tipo, passando mal porque você queria um gole d'água, mas você não consegue levantar e ir buscar uma água, sei lá, entendeu? Então, se tiver alguém que pode te ajudar, ou, né, também, se você preparar tudo isso antes, você ter aí a tua aguinha, você ter umas frutinhas, né, você ter um cobertor se fizer frio, você ter a possibilidade de, sei lá, se tem outras pessoas, a possibilidade de você ficar mais isolado se quiser, ou a possibilidade de ficar mais perto de alguém, né, se você quiser, ter assim, possibilidades, né, ter assim, uma preparação, eu acho importante. Nossa, vocês falaram todos os itens da minha lista também. Eu tenho aqui, ó, que é uma coisa ritualística, então não é pra você pensar em fazer isso numa festa, numa balada, é pra você pensar em fazer isso na natureza. Eu particularmente gosto de um ambiente com pouco som. Eu não gosto nem de música, assim. Eu tenho uns amigos que gostam mais de música e aí tocam aqueles instrumentos. Sabe aquele instrumento aborígene que é tipo faz um som meio techno, meio trance, assim, uma coisa que chama Aham. O de didgeridoo? isso aí. Daí eles ficam tocando e acham mó brisa. Eu, particularmente, prefiro o silêncio total, assim, e só ouvir o som da natureza. Daí, conforto térmico, eu acho que vocês falaram várias coisas que, no fundo, conforto térmico, assim, sim. Se estiver num lugar frio, você precisa ter uma lareira ou um cobertor. Se estiver num lugar quente, você precisa ter uma sombra. Você precisa ter água perto. Comida, assim, eu nunca fico com fome, sendo bem sincero, mas não custa ter uns lanchinhos do lado. Concordo inteiramente com essa questão de poucas pessoas e pessoas de confiança e que para a maioria das pessoas, principalmente para os iniciantes, essa questão de não ficar sozinho é importante. Tipo, essa figura de guia, assim, eu não... Essas estruturas de ayahuasca, por exemplo, que tem um líder, assim, me incomodam, assim, eu nunca tive curiosidade de tomar ayahuasca um pouco por conta dessa composição, assim. Mas, sabe, alguém que é mais experiente, que você pode confiar, é algo que sim faz sentido. Tipo, sempre que eu tomei com meus amigos, assim, por exemplo, sei lá, várias vezes você vai fazer um xixi, você tá sozinho, você começa a entrar na sua própria cabeça, você começa a encarar o abismo e você tá na menor, assim. Daí você volta pro ambiente e eles te iluminam, assim, sabe? Daí, tipo, pessoal, o coletivo consegue se tomar conta também, assim, se tiver uma ou outra pessoa mais experientes no meio também, assim. É algo Com que, certeza. né, pra mim sempre fez sentido isso, tomar com 3, 4, 5 pessoas, e aí às vezes você tá na menor, você volta assim, você conversa com as pessoas, você se distrai, você para de pensar em certas coisas que estão ruins de pensar no momento, assim, é uma... No fundo, tomar sozinho é um tipo de brisa, tomar com mais pessoas é mais... Tem airbag, vamos falar assim, né? É. E, Uhum. e fora isso, eu também anotei aqui um ambiente de templo, entre aspas, sabe? Essa questão que pouco som, uma visão mais ritualística e não balada, assim, no fundo é um ambiente meio sacro, assim, é uma coisa que, sei lá, usando as palavras de uma maneira mais ampla, assim, mais, sei lá, não necessariamente o que elas querem dizer em si, mas, sabe, esse senso de divino, assim, essa Uhum. conexão com a outra porta da percepção, assim. Tudo isso são Uhum. coisas que, de fato, é o ambiente e também é nosso estado de espírito que influenciam. Então, assim, perguntaram no Twitter contraindicações para tomar um cogumelo, assim, tomar uma droga dessas.
para mim, contraindicação é qualquer coisa que quebre esse conjunto de settings que a gente falou, assim. Se isso não tá bem resolvido, não adianta mais nada, assim. Não adianta você ter um cogumelo ótimo e você tá em São Paulo e você não viajou e você tá no seu apartamento no fim de semana, sabe, assim. Sei lá, tem pessoas que tomam nessas situações. Eu prefiro ir na praia, eu prefiro ir no sítio, eu prefiro ir numa cachoeira, eu prefiro estar acampado, assim, tem... Sim. Sabe, ter essa conexão com a natureza, pra mim, ela faz muito sentido, sim. Total, concordo. Só uma coisa assim para adicionar aqui. Eu, pessoalmente, eu sou uma pessoa assim bem cética, racional, mas existem pessoas que têm assim mais uma coisa mais assim espiritual e uma recomendação que pode ser, se a pessoa, outra vez, não estamos recomendando ninguém tomar, mas se for tomar, uma coisa para ter em conta para algumas pessoas tem, por exemplo, um colar que elas gostam, uma camiseta que elas têm alguma, né, que para elas é importante, sei lá, uma pedrinha, um objeto, né, que poderíamos chamar de objeto de poder, que às vezes ter um objeto assim, uma coisa que você tem esse apego, que você tem que você dá um significado especial, pode te ajudar num momento difícil, porque pode acontecer, mesmo isso é uma coisa também importante para dizer, que mesmo se você tiver cuidado com todas essas coisas do set and setting, né, do contexto e tal, pode ser que você tenha uma experiência difícil mesmo assim, né, sei lá, você lembrou de uma coisa faz anos, ou você começou a entrar num pensamento, sei lá o quê, entendeu? Ou até, sei lá, você começa a achar alguma coisa assim mais espiritual, assim, sei lá, tem espíritos que estão aí, sei lá, enfim, qualquer coisa que seja. Você ter esse objeto, essa coisa que você, né, sei lá, segura e fala, não, isso vai me dar força para passar essa experiência difícil, pode ajudar. Eu sei que tem algumas pessoas que gostam disso. Ou sei lá, tem... E acho que isso encaixa um pouco na questão do ambiente de templo que você falou, né? Mas, sei lá, tem gente que gosta de queimar aquela sálvia, né? Ou palo santo, ou coisas assim. Enfim, cada um tem a sua estratégia, mas é bom pensar um pouco nessas possibilidades. Não. Outra coisa que eu acho importante setting, que acabou passando batido, né? Mas para mim, né? Não misturar de forma alguma com álcool ou então com alguma outra coisa assim. Às vezes pode ser que maconha dá um up, dá uma sinergia ali e tudo mais, mas eu pessoalmente acho que você usar cogumelo e beber perde total o sentido do negócio, você não fica nem bêbado, nem sob o efeito de psicodélico, então assim, eu acho que não é uma combinação que casa, né? Então eu acho que, pra mim, esse é um dos pontos do set and setting que, cara, pra mim é fundamental. Concordo totalmente. Só contar uma coisa interessante assim que eu descobri, que eu estava lendo um livro de antropologia sobre indígenas. E normalmente, assim, a ayahuasca está muito associada também a isso que você falou, assim, tá proibido misturar com álcool, né? Tem pessoas, sei lá, ficam sem sexo durante tantos dias, não pode misturar com sal e não sei o quê. Aí eu estava lendo esse livro sobre um grupo específico de indígenas que são os Shuar ou Jivaro, não sei como é que se fala, como é que pronuncia exatamente, mas que eles justamente fazem todo o oposto. Eles tomam ayahuasca e tomam junto com uma bebida fermentada alcoólica e eles têm tipo tipo orgias durante a experiência. É brasileiro? Só podia ser. O livro é um livro bem antigo, assim, eu não sei se esse grupo de indígenas nem sei se ainda existe, ou se ainda existe, se eles continuam com esses rituais, mas eu achei bem engraçado ter lido isso. Curioso, não sabia. Na minha experiência pessoal, eu também nunca misturo com álcool. E nem gosto de ambiente, assim, que tem álcool, assim. Eu gosto desses ambientes bem... Assim, eu nem falei porque nunca me passou pela cabeça, sabe? Pra mim é água, é alguma comida e é no máximo um beck, é isso mesmo. Tipo, nunca deu vontade de mais nada, assim.
Eu Mas também prefiro não misturar não e até o que vocês falaram assim de tipo até interagir com pessoas que beberam, mesmo se você não beber, interagir com pessoas que beberam é meio esquisito também. é, to- Muito. é totalmente outra. Assim, eu não acredito nesse termo energia do ponto de vista esotérico, mas nessa linguagem figurativa que eles usam faz sentido. É totalmente outra energia. O pessoal tá numa outra viagem, assim, não, pra mim não combina nada. Hum. Deixa eu perguntar pra vocês também, então. Isso acho que o BT Conscious já falou por cima, mas é bom a gente entrar nesse detalhe. Geralmente, quando vocês estão pensando em tomar, vocês fazem mais ou menos que cálculo de dosem e de dosagem e de tempo? Ah, peraí, deixa eu só falar uma coisa importante que eu acho que tem a ver com a parte de antes, o set and setting. Uma recomendação, assim, para se alguém for tomar, é o dia seguinte ter livre. Porque se o dia seguinte você tem que trabalhar, ou tem uma coisa muito importante, isso vai ficar na tua cabeça, e aí, sei lá, você não consegue dormir, talvez, ou, enfim, é um estresse. Então, se você decidir tomar alguma coisa, melhor o dia seguinte você não ter que fazer nada. Sim, sem dúvida, justíssimo. Desculpa, então questão de dosagem e tempo dos efeitos, né? É, tipo, eu não sabia que tinha essa diferença tão grande que você comentou, por exemplo, entre a psilocibina do cogumelo e o LSD, por exemplo, doce. Na minha cabeça, sei lá, batia mais forte ou menos forte, mas se eu tomasse, por exemplo, 1 grama, 2 gramas, 3 gramas de cogumelo, mas sempre ia durar, sei lá, umas 5 ou 6 horas, era como eu me planejava, sabe? Eu sempre pensava que ia durar, sei lá, de 6 a 8 horas. Eu sempre me planejei assim, tá ligado? Uhum, uhum. Não, realmente, assim, cogumelo é mais ou menos isso, assim, duração do efeito principal, talvez 5 horas, mas ter, assim, 8 horas, porque também o finalzinho nunca é, tipo, não acaba de repente, né? Vai indo pouco a pouco, você vai, né, baixando, então acho bom, como você falou, ter umas horas extras, assim, para, né, considerar os efeitos, mas realmente o LSD dura muito mais, umas 10 horas, mescalina dura muito, 12 horas talvez, e a ayahuasca é curtinha, isso 3 horas, 4 horas, mas normalmente é muito comum as pessoas tomarem 2 ou 3 doses na mesma sessão. Então toma, aí depois de mais 2 horas toma de novo, e aí é duro, você tem que tomar porque o gosto também é horrível, e aí toma de novo, isso é bem comum. Na ayahuasca especificamente, tá? E você, cogumelo, você toma no dia a dia? Como você toma? Como você pensa, sei lá, em dosagem que você toma, o efeito que vai durar, assim? Cara, então, eu até vi que você tinha comentado mais ou menos por cima, assim, no Twitter, né, sobre microdose, sobre tolerância. Eu particularmente gosto bastante da ideia de microdose, né? E aí, assim, fazer um adendo aqui. Quando a gente pega cogumelo e a gente consome ele de forma desidratada, a ideia, tanto pela praticidade, mas a ideia principal é você ter mais ou menos ali um norte bom em relação à dosagem. Por quê? Se você, sei lá, encontra um monte de cogumelo no mato e você come ele in natura, cru, ou então se você faz um chá, querendo ou não, você não tem assim uma noção muito boa de quantidade, de quanto que você está usando. Então, assim, sem contar que pode estar contaminado, né? Enfim, várias coisas. Mas a ideia de desidratar o cogumelo é justamente ter mais ou menos um parâmetro, né? E mesmo dentro desse parâmetro, você tem uma determinada dose de imprevisibilidade que é absolutamente pessoal e que não é fixa. Então, assim, às vezes você come um tanto de uma mesma espécie e dá um efeito, come o mesmo tanto, dá outro efeito e sempre diferente. Então, assim, a ideia de você desidratar ele é justamente você ter um mínimo de previsibilidade, né? Então, assim, no meu dia a dia, quando eu quero fazer microdose, é de 0,5 gramas para menos. Então, 0,3, 0,2.
Às vezes, se eu tô num dia, assim, bem mais light, mais tranquilo, 0,5, né? Agora, assim, dependendo do dia, às vezes eu quero ter alguma trip, alguma coisa assim, é de 2 até 3,5 gramas. Mas, assim, eu não vou muito além disso também. Então, às vezes eu converso com algumas pessoas e tal, que o pessoal fala de comer 4 gramas, 5 gramas. Eu não vejo vantagem nenhuma nisso. Sinceramente, eu acho que quanto mais você, assim, quanto mais você trabalha essa questão do autoconhecimento, quanto mais você conhece os efeitos, quanto mais você se conhece, eu acho que menos diminui a necessidade de você estar usando mais, entendeu? Eu não sei, é uma impressão minha, mas assim, eu vejo que hoje com 1 grama, 2 gramas, eu tenho uns efeitos assim que vão muito além do esperado, né? Então eu acho que assim, não é vantagem nenhuma, não, pelo menos no mundo dos psicodélicos, não é, entre aspas, bonito você falar que você consome tanto, entendeu? Porque realmente é algo que merece mais respeito, mais atenção, né? Então, os meus parâmetros é isso, de microdose 0,5 para baixo. Agora, para ter algum efeito, alguma coisa assim, fazer alguma coisa, de 2 até 3,5 gramas. E eu nunca passei de 4 gramas, então, assim, às vezes tem gente que conversa comigo aí no privado e fala que comeu 5 gramas, 6 gramas. Cara, eu não acho legal você falar isso pra mim. Então, assim, sem preconceitos nem nada, tudo bem, o cara quer ter uma dose heróica ali e tudo mais. Mas, assim, qual que é a vantagem, entendeu? Eu não vejo necessidade nisso, né? Então, esses são os meus parâmetros, assim, em relação a dosagens, né? Ó, só queria dizer que eu concordo totalmente com isso que você falou, que quando você vai tendo mais experiência, ou você vai, né, tipo, se sintonizando, digamos, você precisa de menos. A minha experiência, assim, é totalmente de acordo com isso. Antes, anos atrás, eu tomava muito mais. Assim, tipo, eu tomava doses altas, assim, e não necessariamente tinha uma experiência benéfica, entendeu? Talvez sim, mas não necessariamente. Tipo, eu cheguei a tomar 7 gramas, entendeu? Mas aí, Isso. não, realmente, tipo, eu pensando hoje em dia, cara, como é que eu consegui tomar tanto? Tipo, pra quê e como, né? E hoje em dia, eu tomo, sei lá, 1,5 grama, 2, e tá ótimo, entendeu? Tenho uma experiência perfeita, tenho a viagem que eu quero, não precisa de mais. E até foi interessante que eu tive assim, eu vi a diferença com os mesmos cogumelos. Tipo, teve uma vez que eu cultivei e naquela época eu tomava isso, doses assim, era comum eu tomar tipo 5 gramas, entendeu? E aí eu tinha esses cogumelos secos, eu tinha eles no congelador, isso até é um ponto que vai ter depois aí sobre prazo de validade, mas bem secos no congelador duram praticamente assim, indefinido. E aí, então, tipo, essa mesma leva, digamos, de cogumelos, anos depois, sei lá, uns 4, 5 anos depois, eu tomei o que eu antes tomava, tipo, 5 gramas, e eu tomei, sei lá, agora eu não lembro exatamente, mas foi tipo 2 gramas, e tive uma experiência, assim, incrível, assim, tipo, nossa, fui para outro mundo, entendeu? E durante esses anos eu meio que trabalhei em mim mesmo, entendeu? Então eu acho que, não sei se está 100% relacionado, mas eu acho que sim, eu acho que com o tempo eu fui vendo que não precisa, né? Que você pode estar mais sensível às coisas, você pode escutar melhor, né? Se você presta atenção, digamos. Todas as pessoas, assim, que eu conheço que são, assim, que tem uma experiência maior com cogumelo, com psicodélico de forma geral, fala isso. E, assim, eu demorei, né, a entender, a racionalizar essas coisas, mas eu percebo que cada vez, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu conheço os efeitos, quanto mais eu controlo ali o setting and setting, cara, menos eu preciso usar. Então, assim, às vezes as pessoas acham que... Porque direto o pessoal pergunta no Twitter, né? Mas às vezes o pessoal acha que eu consumo grandes quantidades, que em um mês eu como 100 gramas. Cara, em um mês eu devo consumir menos do que a maioria das pessoas que compram, do que a maioria das pessoas que consomem, entendeu? Mesmo tendo um supply quase que infinito. Então, assim,
Eu acho interessante esse ponto porque não tem um potencial de abuso tão grande assim, porque ninguém, sabe? Eu nunca vi ninguém abusando de psicodélico assim no médio e longo prazo, entendeu? Ao contrário de álcool, ao contrário de maconha, ao contrário de várias outras coisas. Mas assim, eu acho que esse ponto aí também é bom da gente trabalhar, no sentido de que, cara, eu nunca vi assim, eu pelo menos não conheço alguém que de fato tem um histórico de abuso assim de psicodélico e tal, enfim, talvez não na mesma proporção do que outras drogas, né, poderiam proporcionar. Eu também acho que a curto prazo só, porque depois a pessoa vai levar um tapa na cara da experiência. Vai, em algum momento ela vai. Eu concordo 100% com o que vocês estão falando